Irmãos, antes de começarmos a nossa aula da EBD, nossa lição de número 2, eu gostaria de, em face do que nossa igreja nos últimos dias está passando, eu gostaria de começar essa aula com uma oração. Então, eu gostaria que você orasse junto comigo nesse momento. Senhor Deus, nós nos voltamos a Ti. Nesse momento, ó Pai, que tantos dos nossos irmãos precisam do Senhor. Precisam do Seu consolo, da Tua ajuda, da Tua força, da Tua presença, de forma a capacitá-los, de forma a dar ânimo, de forma a trazer cura, se assim for da Tua vontade. Ó Deus, pedimos a Ti, Deus, que nesse momento o Senhor entre com providência na vida dos nossos irmãos, nas famílias da igreja. Que, ó Pai amado, a despeito das situações que estão sendo colocadas no seio da nossa igreja em relação à saúde, que o Teu nome seja honrado em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada família. E que, ó Deus, a Tua proteção a despeito do vírus seja forte e constante. Não porque mereçamos, mas Te pedimos isso em nome de Jesus e para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos a cura, pedimos o restabelecimento, pedimos o cuidado, pedimos ao Deus amado que a Tua boa mão esteja com o Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus, nos submetemos à Tua vontade. E queremos, ó Deus, com isso, honrar e glorificar o Teu nome. Deus, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos irmãos, cuida das nossas crianças. E que, ó Deus, aqueles que estão em convalescência, que a Tua boa mão, a Tua providência esteja sobre essas vidas, amparando, guiando, consolando. Que, ó Deus amado, esses momentos de aparente dificuldade, lá na frente, sejam motivos para a honra e glória ao Teu nome. Que possamos olhar para isso e ver que a Tua boa mão nunca esteve longe de nós. Que nós nunca estivemos longe do Teu olhar e principalmente dos Teus cuidados. Senhor Deus, eu peço isso em nome de Jesus Cristo, simplesmente para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Graça e paz aos irmãos, é um privilégio estar com os irmãos em mais uma aula da EBD. Nesse início de revista, na verdade, nós estamos na segunda lição, o pastor Marco já deu a lição de número 1 na semana passada. Mas nesse início de revista, sim, estamos iniciando hoje o segundo capítulo da nossa revista sobre a história de Israel, dos patriarcas aos juízes. E hoje a lição 2 nos fala sobre Isaac, o filho da promessa. Nós na lição 1 com o pastor Marco já vimos ali um pouco sobre Isaac, principalmente ali a parte mais da infância dele, principalmente naquilo que se refere ao sacrifício. Hoje nós veremos alguns pontos importantes da vida de Isaac já adulto. Então fica aqui o meu convite para que você se junte a mim e acompanhe a lição, me acompanhe nesses próximos minutos, onde nós iremos aprender um pouco mais sobre a história de Israel e agora com enfoque na vida de Isaac. Nessa lição de número 2, Isaac, filho da promessa, repare que os nossos textos chaves são todos baseados, pelo menos o da lição 1 e agora o da lição 2, são baseados em Hebreus 11. E nós estudamos ali o rol, ou a galeria dos heróis da fé. Abraão está citado lá e agora Isaac. Vamos ler então Hebreus 11, versículo 20, na nova versão Almeida, nova Almeida atualizada, tá bom? Está aí para você acompanhar. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. O alvo da nossa lição é que, após o estudo dela, após o término, deveremos ter condições de demonstrar a importância da oração na realização dos projetos de Deus para as nossas vidas.
E até mesmo aí já é um alvo meu, também é um acréscimo meu, digamos assim, a esse alvo da lição. Nós poderemos ver a continuidade da aliança de Deus feita lá com Abraão em Gênesis, o chamado em Gênesis 12 e a aliança em Gênesis 15. Isaac, filho da promessa, ele é um filho da promessa não apenas porque ele participa das bênçãos da promessa, que foi ali selada com seu pai Abraão, mas também porque ele é o resultado dessas bênçãos. Abraão já tinha 100 anos quando Isaac nasce, né? Sara também já tinha lá seus 100 anos também quando Isaac nasce. Isaac é o cumprimento, digamos, o primeiro entre inúmeros cumprimentos da promessa que Deus tinha feito para Abraão lá em Gênesis 15. Então, quando estudarmos essa lição, nós vamos ver sim a questão da oração, principalmente no primeiro ponto, mas depois nos outros pontos a gente vai ver que Deus manteve-se fiel à sua promessa e os cumprimentos dessas promessas feitas por Deus são palpáveis e plenamente realizados, começando por Isaac. Depois teremos ainda Jacó e assim por diante. Afinal de contas, nós sempre ouvimos esse termo, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então é isso mesmo. Através desses patriarcas, começamos a ver Deus agindo na história, trazendo à tona o plano redentivo. Plano redentivo esse que vai se transformando, vai crescendo, tomando corpo por toda a história de Israel, até chegar ao Novo Testamento, onde a concretização máxima é Jesus Cristo, e até chegar a nós aqui, através da mensagem do Evangelho. Então fica aí o desafio para os nossos próximos minutos, próximos momentos, né, de estudo dessa lição tão importante, Isaac, filho da promessa. Na sua revista, nós estamos na página de número 11, e vamos ler aqui a parte introdutória da revista, né? Inclusive ela está aí para você no slide, então acompanhe ou pela revista ou pelo slide, tá bom? Isaac foi herdeiro de Abraão em vários sentidos. Além da herança material, Isaac também aprendeu a ter fé e a confiar nas promessas do mesmo Deus de seu pai. Sua descendência possuiria a terra prometida, e por meio de Isaac viria o descendente, o Cristo. De forma muito especial, Deus se identificou a Moisés na ocasião em que a sarça ardia e não se consumia. Ele disse: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso aí conforme Êxodo 4:5, tá bom? Para entendermos a força de tal declaração, precisamos considerar as experiências de Isaac com Deus. De personalidade muito diferente da do pai, Abrão, sua atuação mesmo assim teve grande impacto sobre a história do povo de Deus. Quando a gente olha esses três personagens, Abrão, Isaac e Jacó, a gente percebe que, embora Isaac tenha ali a sua importância, embora Isaac tenha tido momentos interessantes e muito importantes dentro dessa história, a gente percebe que Abraão se destaca mais, seu pai Abraão tem um destaque maior, e seu filho Jacó, né, que é filho de Isaac, também tem uma importância muito grande. Mas essa questão de, assim, o que eu estou tentando dizer é que dá a impressão que entre os três já parece que Isaac está ali num patamar um pouquinho abaixo, né? Patamar talvez não seja a expressão correta, mas o destaque está ali com Abrão, está ali com Jacó. Mas mesmo assim, nós vemos que é importante a própria citação da fala de Deus a Moisés, para Deus ele cita os três. A promessa ali, os três primeiros na linha da promessa, digamos, a promessa feita a Abraão, Isaac sendo o filho dessa promessa, aqui o filho que começaria aí toda a linhagem, e Jacó, que tem uma importância muito grande, porque em Jacó, a família de Jacó, ali em torno de 70 pessoas,
é a que toma corpo, é a que entra no Egito e que dá corpo a toda a nação de Israel, né? Então a gente percebe que assim, Isaac, ele tem a sua importância e para a gente entender um pouco sobre a vida de Isaac e ver que Deus agiu na vida de Isaac, o autor aqui ele pinça, né, 3 pontos da vida de Isaac, né? A Bíblia começa a falar em Isaac lá no capítulo 21 de Gênesis, né, onde Isaac nasce, depois vai ali para capítulo 22, onde é a prova de Abraão, em que Isaac, né, Deus pede que ele seja oferecido em sacrifício, né, mas no último momento o Senhor está testando Abraão, na verdade. Deus ali cede um cordeiro, né, para ser sacrificado. E avança, e é esse texto, a partir desse texto que a nossa revista ela abrange. Por quê? A partir do capítulo 24 de Gênesis, nós temos aí o primeiro ponto da revista. Depois tem o capítulo 26, onde retrata aí a peregrinação de Isaac na terra dos filisteus. E por fim, capítulo 27, onde tem ali a situação entre Jacó e Esaú, a bênção de Isaac, né? Então nós vamos ver nesses 3 pontos, né, da vida de Isaac, a manifestação de Deus, o mantenimento, né, da promessa de Deus em meio a essas circunstâncias da vida de Isaac, e mais do que isso, nós vamos ver aí a aliança em pleno desenvolvimento. A vontade de Deus, o atuar de Deus na história em pleno desenvolvimento. O propósito de Deus, né, sendo cabalmente levado, cabalmente cumprido na vida de Isaac. Então, nossa lição ela se divide agora em 3 pontos, e aí é nesses 3 pontos, conforme a revista nos apresenta, que nós iremos seguir em diante. Nós vamos começar o ponto 1 da lição, ainda na página 11. Aí, ponto 1 fala sobre o casamento de Isaac, está baseado em Gênesis 24. E assim, só um detalhe, é importante que se você não tenha lido, você leia, tá bom? Gênesis 24, 25 e 26, onde nós temos aí essa questão, né, sobre a vida de Isaac, digamos, numa parte mais adulta. O casamento de Isaac baseado em Gênesis 24, eu vou ler, o relato da revista é bem sucinto, por isso é importante que você leia, e eu vou ler parágrafo por parágrafo da revista e fazer algum breve comentário, alguma coisa que for importante, me vier assim para falar, tá bom? Então vamos lá. Abraão tomou muito cuidado em arranjar a mulher certa para o seu filho. Mandou o servo mais antigo de sua casa, chefe de tudo o que Abraão possuía. Isso aí baseado em Gênesis 24, 2. De volta à Mesopotâmia, onde seus parentes ainda residiam. Deu-lhe instruções precisas e enviou presentes aos familiares da noiva. Ou seja, aqui, primeiro parágrafo aqui desse ponto 1. Esse servo da casa, né, que governava a casa de Abraão e tudo que ele possuía, era nada mais nada menos do que Eliezer. Se você for lá em Gênesis 15, quando Deus está chamando Abraão para fazer aliança, e fala que ele terá um filho, terá um descendente, e que esse será ali uma bênção na vida dele e tal, e dele sairá uma grande descendência, o argumento de Abraão é o seguinte: olha, eu não tenho filho, eu sou velho, minha esposa é velha, eu tenho aqui Eliezer, o Damasceno, que ele que vai herdar a minha herança, vai herdar tudo que eu tenho. Esse era o argumento de Abraão. Porém, agora a coisa muda. Passa-se o tempo, nasce Isaac. E Eliezer fica como um governante da casa, tá bom? E um governante de confiança de Abraão, a ponto de ele mandar Eliezer para Mesopotâmia. Mesopotâmia, lá ficava Ur dos Caldeus, era de onde Abraão havia vindo.
tá? Então ele manda Eliezer buscar uma moça da parentela dele, tá? Ele dá ali instruções precisas, né, daquilo que Eliezer deveria fazer. A maneira, eu vou ler aqui, eu estou com a versão aberta, Gênesis 24, 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, esse Eliezer, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Um detalhe: por que Abraão não queria que a esposa fosse ali dos arredores, né? Fosse ali da terra de Canaã, né? É porque havia ali a clara preocupação de Abraão de garantir uma pureza da linhagem dele, de garantir ali uma pureza que não colocasse Isaque, na verdade, em perigo. Por quê? Se ele casa Isaque com uma mulher ali da terra, uma cananeia, o que poderia acontecer, né? Ela seria impura, ela seria religiosamente impura, ela poderia desvirtuar Isaque, poderia desvirtuar Isaque. Então havia ali a preocupação com isso por parte de Abraão, de que ela viesse da sua parentela, que ela fosse ali uma moça própria, apropriada para o seu filho. E Eliezer sai nessa missão, volta para a Mesopotâmia, de onde eles estavam até a Mesopotâmia, em torno de 720 quilômetros. E aí, no segundo parágrafo do ponto 1, a maneira do servo cumprir suas responsabilidades explica a confiança que Abraão depositava nele. Mesmo assim, Abraão fez jurar que não tomaria esposa para Isaque dentre os cananeus, e sim do parentesco do próprio Abraão. Avisou ao servo que Deus havia de orientar todo o processo. Aí Gênesis 24, 7. O Senhor, vou ler o versículo 7, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Então vocês percebam que Abraão faz com que Eliezer jure, né, com as mãos entre as coxas dele. Isso era um costume da época, tá bom? Um costume antigo, porém que jure em nome do Senhor, tá? Ele faça esse juramento em nome do Senhor, ou que jure pelo Senhor. Então o que dá aqui o teor, a importância, a gravidade, não é o juramento com a mão nas coxas, que era um costume da época, mas sim a questão de jurar pelo Senhor. E Abraão ainda fala: olha, um anjo do Senhor vai à sua frente, vai lhe guiando, vai lhe direcionando os passos. Finalzinho aí da página 11. O servo escutou atentamente as instruções do seu senhor e pediu orientação sobre como reagir se a mulher não quisesse vir. É o verso 5 de Gênesis 24, tá bom? Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão foi categórico: não leve o meu filho de volta para lá. Ou seja, mais uma medida, uma orientação de proteção de Abraão. Ou seja, temos que continuar na fidelidade, né, ao propósito do Senhor. Ou seja, continuar seguindo rumo à promessa que Deus fez. Ainda ali no finalzinho, um rodapézinho ali da página 11. Então partiu para a Mesopotâmia com uma caravana de 10 camelos. Esses 10 camelos é importante, eu já vou dizer por quê. Levando presentes do melhor que Abraão possuía. Lá chegando, à tarde, quando as mulheres costumavam sair para tirar água, fez os camelos ajoelharem perto da fonte, fora da cidade, e orou. Talvez aqui tenha saído aí a questão do alvo da lição, o que a gente deve aprender. Eliezer, ele chega até o local, né?
com uma caravana de 10 camelos. Ele chega lá à tarde, né? E depois das 3 horas, no momento em que o sol está baixando, as mulheres vêm para tirar ali a água, tá? E ele faz com que os camelos ajoelhem ali perto da fonte, né? E ele ora. E o que ele pede, né? Ele pediu um sinal de Deus para fazer a vontade do Senhor na escolha da noiva para Isaac. Um detalhe aqui, né? Eliezer, ele era o moço de Abraão no momento quando Deus chama Abraão para fazer a promessa. Ele herdaria tudo, né? Porque Isaac e Abraão não poderiam ter filho. Mas Isaac nasce, ou seja, Eliezer ele perde o direito à herança de Abraão, né? Porque ele não era um filho legítimo. Ele herdaria por consideração, pelo fato de Abraão não ter filhos. Mas Isaac nasce. E a gente vê aqui a seriedade com que ele exerce a sua tarefa, a reverência, né? Com que ele é bênção, cumprindo as ordens de Abraão, temendo ao Senhor e sendo bênção na vida de Isaac. Algo maravilhoso, né? O texto que está na revista é o texto que está aí na sua tela, o versículo, né? Então, eu vou ler o que está na tela, tá? Então o servo orou: ó Senhor Deus do meu Senhor, Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu servo, o Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte d'água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Versículo 14. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e daria ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Voltando para a revista, ainda orava o servo quando saiu uma moça para tirar água. Ela lhe deu água e ofereceu água para os camelos também. Era a Rebeca, sobrinha neta de Abraão. Ou seja, Eliezer ele chega na fonte à tarde, as moças estão saindo, ele ora e pede que, por amor a Abraão, né, que Deus seja bondoso com Abraão e que a moça que for a escolhida, a ideal para Isaac, ela venha até ele, ofereça, né? Ela vai inclinar o cântaro de água para que ele beba e ela ainda, além disso, dê água para os camelos. Qual que é a questão aqui? Você dar água para forasteiros era quase que uma obrigação, tá? Era uma questão de hospitalidade, de temor à lei, inclusive, né? Apesar que nessa época não tinha lei ainda, mas era um costume, falha nosso, ato errado nosso. Mas a hospitalidade era um costume e era algo cumprido assim, sem pestanejar. A grande questão é que o Eliezer ele fala assim, que ela dê água para mim e para os meus camelos. Lembre-se que são 10 camelos. O comentário de John MacArthur sobre esse texto, ele fala que em média, cada camelo beberia 95 litros de água. Então ela deu de beber para Eliezer, sem problema, e deu de beber para os 10 camelos, que depois seriam presenteados para a família dela. Ou seja, ela deu 950 litros de água para os camelos. E aí, no finalzinho aqui da oração de Eliezer, está aí na sua tela, nisso verei que foste bondoso para com meu Senhor. Que coisa, né? Que sinal que esse Eliezer pede e Deus cumpre, né? Deus viu ali o temor, a responsabilidade, o desejo de fazer o correto, seguir as ordens de Abraão. Ao pé da letra, ele pede ajuda para o Senhor. Ele orou ao Senhor, né? Aqui, Rebeca voltou para casa, o outro parágrafo. Rebeca voltou para casa e contou tudo o que tinha se passado ao tirar água. Imediatamente Labão, que era irmão dela, correu até a fonte e convidou os servos e seus homens para que hospedassem-se na casa dele. Ali cuidaram dos camelos, tirando os arreios e dando-lhe forragem. O servo e seus companheiros foram chamados para um farto banquete. Porém, olha só que interessante. Porém, ele se recusou a comer antes de entregar a mensagem que lhe havia sido confiada, né? Primeiro primeiro o dever, depois a diversão, digamos assim, né? Ele pegou
e deu a mensagem primeiro. Ele cumpriu piamente, fielmente a missão com que havia sido incumbido. Quando o pedido foi aceito, imediatamente o servo deu graças a Deus pela sua orientação e pela confirmação de que tudo estava na mais perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu coloquei na sua tela Gênesis 24, 12 a 14, mas está as referências aí das orações em que Eliezer ele agradece, ele louva a Deus por tudo ter dado certo, por tudo ter corrido bem, né? Versículo 26 e 27 ainda de Gênesis. E aqui começa, nesse primeiro ponto, uma parte prática. Nas atitudes e na atuação desse servo fiel, podemos ver a influência da fé obediente do próprio Abraão. Isso é verdade, né? Eliezer teve ali um exemplo na vida de Abraão, portanto que ele não, ao Isaac nascer, ele não perdeu o direito à toda herança, mas isso não foi motivo para que ele deixasse de servir Abraão. Eliezer tinha aqui, nessa época, em torno de 85 anos, deixasse de servir Abraão como governante da sua casa e deixasse também de ser bênção na vida de Isaac, aquele que, para quem ele perdeu herança, digamos assim, né? Ele foi bênção na vida de Isaac, bênção na vida de Abraão e bênção na vida de Rebeca, por que não dizer, né? Ele orou ao Deus de meu senhor Abraão, né? Pois este já havia lhe ensinado que Deus estava no controle. Versículo 7 de Gênesis 24. O servo cuidou meticulosamente da tarefa confiada e assim cooperou com os projetos de Deus para a família de Isaac. Eu não digo que foi uma cooperação, mas a fé, o temor desse servo proporcionou que Deus o usasse como instrumento. Deus desejou que assim fosse e usou como instrumento para que essa missão da procura e da escolha de Rebeca fosse tornada viável. E como é bom, em oração, em temor e em reverência, podermos, assim como Eliezer, sermos instrumentos aptos na mão de Deus, né? Como é bom a gente perceber que podemos ser bênçãos na vida das pessoas, das Rebecas, dos Isaques, dos Abraãos que existem por aí, quando nós vivemos uma vida pia e temente diante de Deus e todos os nossos propósitos são regados, assim como Eliezer aqui fez, regados à oração. Então nós vamos agora, temos ainda, antes de começarmos o ponto 2, temos aí no próximo slide, temos aí uma aplicação. Ainda nesse ponto 1, temos aí uma aplicação, né? Esse quadradinho aí, História de Israel para hoje. Vamos ler essa aplicação. Na Bíblia, há outras ocasiões em que o Senhor atendeu dramaticamente aos pedidos de servos de Deus. E aí ele tem algumas referências, segundo Samuel 15:31 e 17:23. Esse é o caso em que Davi ele está fugindo de seu filho Absalão. Absalão está tentando dar um golpe ali, um golpe de estado, digamos assim. E Davi ele está preocupado porque um general de Absalão, Davi fica sabendo que Aitofel ele vai tentar ou está tentando convencer Absalão a vir com um exército, juntar uma tropa e vir atrás dele. Então Davi ele pede no capítulo 15, 31, ele ora a Deus pedindo para que Deus mude o conselho de Aitofel. Que a ideia de Aitofel, que é o general de Absalão, não prospere. No capítulo 17, nós vemos Aitofel dando essa sugestão para Absalão, e tem um outro militar, eu não sei se é um outro general, Ilsa, se eu não me engano. Esse Ilsa, ele pega e fala, Aitofel dá ideia para Absalão, Absalão pergunta para Ilsa, né? Olha, o que você acha disso? E Ilsa dá um conselho contrário, né? Tipo assim, olha, não vamos atrás dele porque ele deve estar numa caverna, deve estar em um terreno difícil. Junte todos os homens ao redor de você, né? E vamos combatê-lo em campo aberto, uma coisa assim. E Absalão, ele segue os conselhos de Ilsa, ignorando Aitofel.
E Ilsa ainda por cima pega e faz chegar essa informação a Davi. Ou seja, Deus livra Davi das mãos do general Aitofel, que tinha ali, ia pegá-los ali, ia com uma grande tropa. Essas são as duas referências de 2 Samuel. No livro de Reis, nós vemos o profeta Eliseu. Numa cidade cercada pela tropa síria, e o moço, né, o aprendiz de profeta ali, né, que estava com Eliseu, ele fala: olha, veja como é grande a tropa da Síria que cerca a nossa cidade. Daí ele fala assim: olha, você não sabe quão numerosos aqueles que estão conosco. E Eliseu ora e pede para que Deus mostre a tropa de anjos que estão ali ao redor da cidade, cercando até mesmo a própria tropa síria. E depois Eliseu pede que o Senhor fira esses homens, os sírios, de cegueira. E isso acontece. Então o autor da revista aqui lhe dá duas referências sobre orações respondidas. E ele nos convida, a partir daí, ao seguinte: você já viveu uma experiência na qual Deus respondeu a sua oração, detalhe por detalhe? Compartilhe tais experiências para a glória de Deus. Lembre-se de que o Deus de Abraão é também o nosso Deus. Ou seja, ele pede para que a gente lembre momentos ou experiências que tivemos, experiências de oração, onde nós pedimos algo para Deus e tivemos, eu digo, a ousadia de detalhar algumas coisas para Deus. Eliezer fez isso, né? Ele pediu um sinal, onde a gente, de alguma forma, na nossa, como é que eu posso dizer, na nossa pequenez, a gente pediu algo assim, o assado, que acontecesse assim, assado, aconteceu. Deus faz isso não porque nós mandamos nele, tá bom? Mas pela misericórdia dele, para mostrar que ele é bondoso para conosco, para que ele mostrar que ele escuta as nossas orações. Então fica aqui a aplicação para esse primeiro ponto de orações respondidas. Se você não consegue compartilhar com alguém ao seu lado que está assistindo a aula, pense, relembre, traga a memória. Isso é importante, isso é muito interessante. A partir daí, ou a partir daqui, nós vamos para o nosso segundo ponto, que começa ali no finalzinho da página 12. Estamos no segundo ponto da revista, finalzinho aí da página 12, mais uma passagem da vida de Isaac. Essa passagem da vida de Isaac, esse segundo ponto, está baseado em Gênesis 26, do 1 ao 35. E nós vamos ler aqui o texto da revista e comentando conforme convier, tá bom? Tal qual o pai, Isaac peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Isaac temeu ser morto por causa de Rebeca, tal era sua beleza. Mentiu dizendo-se irmão dela e não marido. Abimeleque chamou a atenção de Isaac quanto a ter mentido sobre seu relacionamento com Rebeca e deu ordem para que nenhum homem a tocasse. A tocasse está no início da página 13, tá bom? Mas antes disso, nós vamos comentar algumas coisinhas. Isaac, ele também peregrina na terra. Início do capítulo 26, nós vemos aí que ele vai para Gerar, né? Ou essa região Gerar é na Filistia, é na terra dos filisteus. Por que ele vai? Porque sobreveio uma grande fome. 26:1 nos fala isso, que veio uma grande fome como tinha acontecido nos dias de Abraão. E se você perceber, muitas coisas na vida de Isaac você encontra paralelo na vida de Abraão. A questão da peregrinação, a questão de estar entrando numa terra para fugir de uma seca, né? A fuga de uma seca. A questão de ter uma esposa bonita. Sara era, digamos assim, extremamente bonita, né? A questão da mentira, né? Abraão mentiu para Abimeleque, e aqui há uma coisa interessante. Em Gênesis 23, Abraão com Sara também passa por uma situação dessa, onde Abraão mente porque temia que pela beleza de Sara ele fosse morto, né? E lá no capítulo 20 ele mente. Isaac aqui no capítulo 26 mente, mas por causa da beleza de
Rebeca. E Abimeleque, o Abimeleque de Abraão, lá em Gênesis 20, é diferente do Abimeleque aqui de Gênesis 26. Possivelmente Abimeleque era um título, não o nome de alguém, tá bom? Um título de um rei filisteu. Outra coisa interessante, lá em Gênesis 20, o rei Abimeleque ele teve uma revelação em sonho. Deus fez com que ele descobrisse ali o engodo de Abraão em sonho. Aqui nós vemos que Isaac, de uma forma natural, Abimeleque descobrisse. E como em algum momento Abraão ele é recepcionado por Abimeleque, ele começa a viver ali na terra e esse Abimeleque repara na beleza de Rebeca. Isaac, tal qual Abraão, mente. Não, essa é minha irmã, fica tranquilo. Só que em algum momento Abimeleque percebe que no canto, distante, Isaac está acariciando Rebeca. Esse acariciando no hebraico tem a conotação de brincadeira, uma brincadeira entre marido e mulher, não necessariamente uma relação sexual ou uma preparação, algo antes de uma relação sexual. Não, uma brincadeira que somente para Abimeleque ficou bem claro. Opa, esse aí não é irmão não, irmãos não brincam assim. É coisa de marido e mulher. Então, Isaac ele é desmascarado, né? Dessa forma, né? Uma coisa interessante que está inclusive no capítulo 26, no verso 7, Deus fala, né? O Senhor apareceu a Isaac e fala para ele não ir para o Egito, né? Mas fique na terra que eu lhe indicar. E Deus manda Isaac habitar nela, 26:3, e serei com você e o abençoarei. Porque, olha só, porque você e a sua descendência, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí no versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Percebam, a partir do versículo 3, Deus mostra para Isaac para ele ir para Gerar, e Deus repete basicamente os termos do pacto que ele havia feito com Abraão. Percebam que Isaac, o filho da promessa, ele é receptáculo daquilo que Deus havia combinado, ou do pacto que havia sido selado com Abraão. E é uma coisa interessante, no versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então a bênção de Abraão recaía sobre a sua descendência, o seu filho Isaac. Topo da página 13. Assim como o Senhor antes havia protegido Sara em situação semelhante, Gênesis 20, protegeu também a mulher de Isaac. E aqui está Gênesis 26, 7 a 11. A gente vai ler, está aí na sua tela. Então vamos ler aí Gênesis 26, 7 a 11. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse, o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo, quem tocar neste homem ou na sua mulher,
certamente morrerá. Vocês percebem nesse relato muitas semelhanças com o relato de Sara, de Abraão e Sara, também na Filistia, só que com um outro Abimeleque lá em Gênesis 20. E muitos aqui, uma nota de crítica histórica, muitos críticos, pela quantidade de coincidências entre em aspectos da vida de Abraão, em aspectos da vida de Isaac, muitos dizem que são a mesma pessoa, né? Mas Deus falou, né? Deus de Abraão, na palavra está escrito Deus de Abraão e Isaac, são diferentes. Isaac é o filho de Abraão, o filho da promessa. Não são a mesma pessoa. Continuando na página 13. A água é de primeira necessidade para um povo pastoril. Por isso, tanto Abraão como Isaac cavaram poços. Isaac tudo fez para reabrir os poços que o pai havia feito, que os filisteus entulharam. Como no caso de Abraão, a disputa foi resolvida por solene aliança jurada em Beceba, o nome que quer dizer poço do juramento ou poço dos 7, por causa das 7 ovelhas que Abraão dera a Abimeleque como sinal do pacto feito. Até isso, né? Até isso tem a semelhança entre Isaac e Abraão, uma disputa ali na questão dos poços, né? Lá em Gênesis 20, 21, Abraão tendo uma disputa com Abimeleque por causa para abrir poços. Com o passar do tempo eles entulharam, né? Vem o filho de Abraão, Isaac, que abriu os poços, há uma disputa de novo. Então percebam que uma coisa interessante aqui, isso vale tanto para a história de Abraão como para a de Isaac. Ambos mentiram por medo, por uma questão de sobrevivência, digamos assim. Havia realmente a possibilidade clara de matarem ele para ficar com a sua mulher. Porém, o que é interessante é que Deus não é conivente com a mentira. Por quê? No caso de Abraão, Deus aparece em sonho para Abimeleque. E aqui no caso de Isaac, de uma forma mais natural, Deus conduz Abimeleque a ver através de uma janela que havia algo estranho entre aquele casal de irmãos que não era irmão nada, né? Era marido e mulher. Então vocês percebam que a despeito das tentativas humanas de se proteger, de proteção, de sobrevivência, Deus está no controle, Deus comanda as ações a ponto de que não havia necessidade de que eles mentissem. Deus revela a mentira e cuida deles da sua forma, de acordo com a sua vontade. Então a gente percebe aqui em geral que Deus não foi conivente com a mentira, pelo contrário. Ele garantiu a proteção deles, sustentando a sua aliança. A aliança, conforme a gente viu a partir do versículo 4, 5, 6 e 7, que havia feito com Abraão, as bênçãos dessa aliança, a descendência, a bênção da terra, né? A descendência que seria ampliada para todas as nações, da mesma forma que era garantida para Isaac, também foi garantida, da mesma forma que foi garantida para Abraão, foi garantida e era garantida para Isaac. Por amor ao pacto com Abraão, Isaac também era abençoado. Isaac, o filho da promessa. Que importante passagem nós vimos da vida desse homem de Deus, desse patriarca. Nós vamos para o próximo slide, onde é uma pequena aplicação da história de Israel para hoje. Aí no meio da página 13 temos a aplicação, mais uma aplicação da nossa revista. Muitas vezes em nossa peregrinação temos que enfrentar obstáculos imprevisíveis, assim como Abraão e Isaac. Como reagir diante desses obstáculos? Com mentira ou com verdade? É uma questão para a gente refletir, né? Muitas vezes, digamos que por motivos até mesmo justificáveis, no sentido de que, por exemplo, Isaac corria risco de morte, tá? Mas isso talvez não lhe desse justificativa adequada para mentir, mas ele mentiu. Uma coisa que é interessante, no versículo 11 do capítulo 26, Deus, um rei pagão, Abimeleque, ele impõe uma pena capital, a morte, para qualquer um que perturbar Rebeca e Isaac. Deus cuidando de Rebeca e de Isaac, Deus preservando, né, operando a questão da preservação da semente escolhida, o filho da promessa. Então, muitas vezes,
nós somos fracos, nós não confiamos como deveríamos confiar em Deus. Nós mentimos, nós trapaceamos, nós enganamos e por aí vai. Que a história de Isaac, e principalmente a atuação de Deus nela, lá em Gerar, né, nos faça refletir de que Deus está olhando sobre as coisas, controlando as coisas e que Deus preserva os seus. E que pela misericórdia dele, eu e você saibamos que somos dele. Estamos no alcance dos cuidados e do amor de Deus. Pense nisso. De acordo com os obstáculos, pense no que você vai fazer. Não minta como Isaac, não minta como Abraão. Veja o que Deus fez na vida deles. Não sendo conivente com a mentira, mas dando a preservação, o cuidado e a providência. Deus nos abençoe. Nós vamos para o próximo ponto, o ponto 3. Nós vamos começar o terceiro ponto da nossa lição, que fala justamente sobre Isaac e seus filhos. Está aí no meio da página 13, é o nosso terceiro e último ponto antes da conclusão. Esse pedaço da lição é baseado de Gênesis 25, 19 até 28, 9. Os dois textos que estão na tela são justamente os que estão aí no início do ponto. Gênesis 24, 67 e Gênesis 25, 21. Assim está escrito, eu vou ler, você pode acompanhar pela revista ou pode acompanhar pela tela. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e essa se tornou sua mulher. Ele a amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. É o verso 67 do capítulo 24. E Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Ou seja, nós começamos esse terceiro ponto, ele se divide em 3 subpontos, onde fala de 3 momentos ímpares, digamos que na história dos filhos de Isaac, e por que não dizer do próprio Isaac. O primeiro deles relata sobre a briga dos gêmeos. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. E uma coisa que é muito interessante, a partir do versículo 21, né, nós até lemos 21, nós vemos o quê? Que a mulher de Isaac, Rebeca, ela era estéril. Ou seja, ela era infértil. E percebam que, assim como digamos, a sogra dela, Sara, né, ela era também infértil. E aqui, lembrem-se do alvo da lição, que fala sobre a questão da oração. Nós vemos aqui também algo interessante, né? Eu até omiti isso aí lá no início da aula, mas aqui a gente corrige. Porque aqui nós vemos que Isaac, no verso 21, ele ora, né? Porque a Rebeca, ela era estéril, Isaac ora, né? E o Senhor ouve as orações de Isaac e Rebeca fica grávida. Ou seja, Rebeca, ela era estéril e ficou grávida, e vemos aqui a intercessão de Isaac pela vida de sua esposa para que ela viesse dar à luz. Continua no verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Ou seja, Isaac orou, ela ficou grávida, e o que aconteceu? As crianças se empurravam, eles lutavam dentro dela. Então você imagina o extremo desconforto que isso causava para Rebeca em sua gravidez. A ponto de que ela pergunta para o Senhor, no meio do verso 22, por que isso está acontecendo comigo? E o que ela fez de novo? Ela foi consultar o Senhor. Então percebam que Isaac e Rebeca nos dão um belo exemplo da questão da oração. Isaac ora pela esterilidade de sua esposa, para que ela acabe, e Rebeca, ela vai consultar o Senhor. O que está acontecendo aqui, né? Por que está tão incômoda essa gravidez? O que está acontecendo? Parece que eles estão brigando dentro de mim. E o Senhor, assim como respondeu a Isaac, também responde a Rebeca. Isso aí é o verso 23. E o Senhor respondeu, Gênesis 25, 23, tá bom? E o Senhor lhe respondeu,
2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Inclusive, descendo um pouquinho, verso 24 fala que foi cumprido os dias, né? E nasceu os gêmeos. Fala que nasceu primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú, tá? Esaú, ele ia dar a origem à nação dos Edomitas, ou Edom. E o termo, o nome Edom, vem justamente dessa questão da coloração dos pelos de Esaú, ou pelo fato de ele ter ali os pelos. Depois nasceu o irmão, aí o verso 26. E olha só que interessante, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E quem nasceu, por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ou seja, o que é interessante aqui nessa briga dos gêmeos, né? Nós vamos ler o texto da revista. Esaú e Jacó lutavam no ventre da mãe, e ela buscou ao Senhor para saber por que brigavam. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão um povo mais forte um do outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A briga continuou na vida deles, e de séculos e gerações, até morrer o último descendente de Esaú, no primeiro século antes de Cristo, 100 antes de Cristo. Essa rivalidade não foi dissipada por Isaac e Rebeca, porque o pai gostava mais de Esaú e a mãe preferia Jacó. Essa questão da briga dos gêmeos é interessante porque quem nasceu primeiro? Esaú. Ele era o primogênito, né? E percebam que quando Rebeca ora ao Senhor perguntando: por que eles estão brigando no meu ventre? Veja só que o Senhor falou, vou ler de novo. 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Na verdade, eu estou lendo pela terceira vez, né? Mas tudo bem. Nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O que quer dizer isso? Esaú nasce primeiro, em seguida Jacó. Esaú era o primogênito. Pela lei da época, ele seria o cabeça do clã, o cabeça da família após a morte de Isaac. Ele pegaria 2/3 de tudo que havia ali, em termos de bens, em termos de tudo que havia sido acumulado, né? E Esaú seria o primogênito. Porém, o que aconteceu? Deus, antes deles nascerem, fala para Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, a primogenitura, de acordo com a vontade de Deus, não seria do mais velho, como era o costume, mas seria de Jacó, o mais novo. Então houve uma inversão aí, né? É uma inversão da questão da primogenitura. As 2 partes da herança ficariam com Jacó. Jacó seria reconhecido como ali a cabeça da família, né? Nesse caso aqui de Jacó e Esaú, Deus declarou que seria diferente de todos os costumes da época, né? Pois havia ali, na vida de Jacó, um propósito. Leia ali Romanos 9, 10 a 14, especialmente o versículo 12. E eu acho que eu vou até para lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo ir rapidinho para Romanos, aqui no meu Kindle, Novo Testamento. Vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente... Aqui, Romanos 9. Vamos ler aqui. 10 a 14. Essa referência ela não está na revista, tá bom? Eu tô com o comentário de John MacArthur do lado aqui, bati o olho e vi isso. Romanos 9, de 10 a 14, Paulo conta aos romanos justamente a história. Ele fala primeiro de Sara, né? E no versículo 10 ele fala assim: e isso não acontece somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceder de um só de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse,
não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem tiver compaixão. Por que Paulo fala isso? O Paulo aqui está defendendo, né? Romanos 9, aí a pedra de toque, né? Sobre a questão da eleição. E Paulo fala, olha, que Deus, ele preferiu a Jacó do que a Esaú. E talvez algumas pessoas mais desavisadas possam falar, puxa, mas por que né, Deus preferiu um ao outro? Ele está fazendo exceção de pessoa? Ele está sendo injusto? Não. Por quê? Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão, porque afinal de contas ele é Deus. E aqui no caso dos dois gêmeos a gente vê o quê? A briga dos dois, a preferência não pelo mais velho, aquele que nasceu primeiro, Esaú, mas sim por o mais novo, Jacó. Esse era o escolhido, eleito por Deus, para dar sequência à promessa que Deus havia feito a Abraão, né, em Gênesis 15, e que depois para Isaac também essa promessa foi... Isaac foi o cumprimento, ele é o filho da promessa, e Isaac era também um alvo dessa promessa, e agora Jacó seria a continuidade dessa linhagem. Deus, afinal de contas, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o primeiro episódio da briga dos gêmeos nos revela duas coisas, duas lições. Questão da oração, Isaac orou por Rebeca, e Rebeca ora ao Senhor pela questão dos dois brigando no ventre dela. Ambos são respondidos. Segundo, a questão de que os planos de Deus muitas vezes não são iguais aos nossos planos. Por quê? A primogenitura, por costume, por norma da época, seria de Esaú. Mas Deus escolheu Jacó primeiro. E Deus falou isso na resposta de oração a Rebeca. E isso iria se concretizar mais tarde. Então, nesse terceiro ponto, nós vimos aí já de cara um primeiro subponto, né? A briga dos gêmeos, um momento importante, um momento peculiar, digamos assim, da história bíblica, e um momento fundamental naquilo que viria a ser a história de Israel. Por quê? Através de Jacó começaria a formação de uma grande nação. Primeiro, com uma família grande, eles entrariam no Egito com em torno de 70 pessoas, e ali, em cativeiro, Israel, digamos que seria formado. Então fica aí algumas dicas desse primeiro subponto, a briga dos gêmeos, Isaac e seus filhos. Um segundo momento da vida dos filhos de Isaac, né, Esaú e Jacó, nós vimos num primeiro momento que logo ali no ventre de Rebeca já havia uma rivalidade ali, já havia uma inimizade entre os dois, né? Agora, um segundo momento na vida de Esaú e Jacó é um momento em que Esaú ele vende o direito de primogenitura. Sempre lembrando os irmãos, ali Gênesis 25, acho que 22, 23, quando Rebeca ora, Deus responde ela, falando que o mais velho serviria o mais novo. Então, ali estava ali no campo da promessa. O momento em que isso acontece começa aqui agora. A concretização dessa resposta do Senhor a Rebeca começa aqui agora e vai culminar no terceiro ponto desse terceiro item aqui. Mas vamos por partes, né? Esaú vende o direito de primogênito, baseado aí em Gênesis 25, 27. Ou seja, as crianças elas nascem, né? E os meninos se tornam aí, vão crescendo e se tornando adultos. Mas eu vou direto aqui, vamos primeiro, né, para a revista, depois eu fico meio enrolado com aquilo que eu vou falar e com a revista. Mas vamos ler a revista e depois eu comento, tá bom? Me perdoem aí a minha... Faminto, finalzinho ali da página 13. Faminto, após um dia de caça, Esaú encontrou Jacó fazendo um guisado gostoso. Para satisfazer a fome do irmão, Jacó disse que só lhe forneceria comida se recebesse dele os direitos de primogenitura, ou de primogênito.
Sem pestanejar, Esaú aceitou, tornando-se exemplo do que poucos valorizam as coisas realmente importantes. E aqui cito o texto de Hebreus 12:16, aí depois a gente conversa. Agora sim, vamos para minhas considerações sobre essa questão. Os meninos, eles crescem, versículo 27 de Gênesis 25. Esaú, ele se torna um caçador, um bom caçador, um perito caçador, que é um homem do campo, um homem livre. Jacó é o contrário, ele é um homem da casa, ele é um homem pacato. Enquanto Esaú era uma pessoa assim, livre, uma pessoa aguerrida, uma pessoa combativa, caçadora. Jacó não, ele era um cara mais na dele, uso aqui o termo pacato. Ele era um homem do campo. E, tipo assim, ele ficava mais em casa, digamos assim, em relação a Esaú. Isso, de uma certa forma, também o texto bíblico nos mostra que Isaac, ele amava mais Esaú. Por ser primogênito, pelo menos segundo os costumes da época, e por a questão de que ele era caçador, ele era aquele cara que encheria qualquer pai de orgulho, né? Atlético, fortão. E Rebeca, porém, ela amava mais a Jacó. E aí começa o problema, no sentido de que havia predileção pelos filhos, né? Parece-me que Jacó ignorou Isaac ignorou a resposta da oração que Rebeca fez. Ele ignorou essa questão de que o velho servirá o mais novo, né? E assim, começa aquela coisa, os dois têm diferenças. Eu vou ler de novo aqui o comentário de MacArthur sobre Gênesis 25, 27 e 28. A diferença entre os dois filhos se manifestou em várias áreas, como progenitores, e Esaú foi progenitor de Edom. Isso a gente já conversou. Os edomitas vieram de Esaú. Jacó deu origem a Israel. Em sua disposição, Esaú era um caçador bruto e teimoso, que preferia estar ao ar livre, um valentão, né? Jacó, por sua vez, era um cara simples, um homem simples e amável, que preferia o conforto no lar. E na preferência dos pais, Esaú ele era preferido pelo pai e Jacó pela mãe. Esses foram os ingredientes de conflito e dor emocional. E aqui a gente vê, MacArthur chama bem a atenção de que havia ali um desequilíbrio, havia ali algo que destoava no relacionamento entre os dois e que acabou até mesmo fazendo que algo destoasse entre Isaac e Rebeca, os pais, né? E depois a gente vai ver tudo que isso vai levar, né? Tudo que isso vai acabar trazendo de ruim. E o texto fala da questão do guisado, Gênesis 25. Esaú veio do campo, né? Exausto, cansado, ficou ali talvez dias caçando. E chega para Jacó que tinha feito um ensopado ou guisado, né? Esaú chega, me dá esse guisado aí, né? Me dá um pouco dessa coisa vermelha. Detalhe, Esaú nasceu com peludo e pelos avermelhados. E agora ele quer a coisa vermelha, que é o tal do guisado, né? Inclusive o nome dos edomitas, eu já falei, mas também vem dessa questão, lembrando essa questão do guisado vermelho de Jacó. Me dá essa coisa vermelha porque eu estou exausto. Eu estou lendo literalmente o texto da Nova Almeida atualizada. Jacó respondeu primeiro, e aqui Jacó foi espertalhão, né? Ele digamos que deu uma de vai que cola, como diz os adolescentes de hoje. O que Jacó faz? Tá bom, eu te dou o guisado se você me der ou me vender o direito da sua primogenitura. E o mais fenomenal de tudo é que Esaú fala, eu estou morrendo de fome, eu estou caindo de fome, eu vou morrer. Parece que Esaú não comia uns 10 dias, né? Estava ali a ponto de comer a ponta dos dedos, né? E ele fala o seguinte, estou morrendo de fome. Para que serve afinal o meu direito de primogenitura? É o verso 32. Então percebam que Esaú foi meio bonachão, né? E falou, eu morto, se eu morrer de fome, para mim o direito de primogenitura não vai servir de nada.
então me dá de comer, né? Então Jacó insistiu, verso 33, primeiro jure. E aí que Esaú caiu legal, né? Porque Esaú jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou e saiu. E aí perceba no final do verso 34 do capítulo 25 de Gênesis. Assim, Esaú desprezou o direito de primogenitura. Lembre-se, o direito de primogenitura era uma coisa importante, era o primogênito, né? Ele tinha porção dupla, ou 2/3 da herança, ele tinha direito de ser o chefe da família e o sacerdote da família. Quando ele despreza esse direito, né, o direito de ser o filho mais velho, ele despreza isso de uma forma tão abominável, tão séria, ele não tomou conhecimento do que estava envolvido ali, né? Um prato de comida pela direito de primogenitura. Era a mesma coisa que eu chegasse assim, eu vou tentar fazer um exemplo bem esdrúxulo assim, né? Eu dou para você o meu diploma universitário lá, eu dou meu título universitário para você por um prato de feijão com arroz e ovo, tá bom? Eu estou morrendo de fome, então me dá aí o direito de ser advogado no seu lugar com o seu diploma. Tá bom, leva o diploma aí, eu não sou mais advogado, mas me dá de comer. Foi mais ou menos assim, meio torto, né? Mas foi mais ou menos o que Esaú fez. Ou seja, Esaú desprezou o direito à primogenitura. E isso é tão sério, e aí voltando aqui para a lição, eu tinha até separado aqui na NVI, mas a própria lição cita Hebreus 12:16. Por quê? A seriedade da insensatez de Esaú. Jacó foi espertinho? Foi meio larápio? Foi, mas isso não justifica a insensatez de Esaú. Que não haja nenhum imoral ou profano, como quem? Como Esaú. Então vocês percebam que dá a entender nas entrelinhas da história de vida de Esaú e Jacó que havia ali uma série de desavenças, disputas e rivalidades, né? Era um tripudiano em cima do outro, talvez ali Esaú como primogênito, como favorito de Jacó, favorito de Isaac, tripudiando em cima de Jacó, e Jacó ali comendo pelas bordas, tentando vira e mexe dar umas cutucadas em Esaú, tentando puxar o tapete dele. Pois é, o escritor aos Hebreus no Novo Testamento fala que Esaú era imoral e profano. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única porção vendeu os direitos de herança como o filho mais velho. O que dá a entender aqui? Que Esaú era uma pessoa que não ligava, não dava importância para as coisas, profano, não dá importância para o que é sagrado, né? Imoral, ele vivia em licenciosidade. Portanto, que Esaú, a contragosto dos seus pais, ele casa, né, com moças da terra, com mulheres da terra. Então, assim, a gente vê que Esaú não era assim uma pessoa que primava pelo relacionamento com Deus. Imoral, profano. Os adjetivos que o escritor aos Hebreus se refere a Esaú. E Moisés, em Gênesis 25, versículo 34, finalzinho, fala que Esaú desprezou. Então a gente percebe aí que desde já o primogênito não era assim, não tinha ali o valor de um primogênito. Não era talvez ali o primogênito ideal. Não era alguém que primava pelo direito a ser sacerdote da família, direito a ser chefe da família, chefe do clã, alguém que tivesse ali até mesmo capacidade de ter direito sobre a dupla herança. Esaú vendeu algo de extremo valor, algo assim tremendo, por um prato de lentilhas. E aí, aplicando, antes da gente passar para o terceiro ponto desse terceiro item, né, Isaac e seus filhos, muitas vezes a gente pode trocar
muita coisa valorosa de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, da comunhão com os santos, por pratos de lentilha. Pratos de lentilha muitas vezes são o erro, muitas vezes são as decepções, muitas vezes são a culpa, muitas vezes são o ceder às tentações. E a gente muitas vezes troca a nossa relação com Deus por coisas tão pequenas como essas lentilhas, né? Então fica aqui, até mesmo antes da gente passar para o outro ponto, o que você tem de mais valoroso na sua vida? É o seu relacionamento com Deus? Se é, opa, beleza. E o que muitas vezes você é tentado trocar por esse privilégio de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de ser cuidado pelo Senhor? O que são as lentilhas que lhe são oferecidas por aí? Tá bom? Então fica aí essa questão, tá? Outra coisa também, a questão de Esaú, né? Esaú ali, Jacó ele usou de sagacidade, de astúcia, mas Esaú não foi nem um pouco prudente, nem um pouco sábio, porque ele mesmo por si só, ele desprezava as coisas de Deus. Então ele caiu no engodo do seu irmão. Então nós vamos aí terminando esse segundo item e já passaremos para o próximo item do ponto 3, Isaque e seus filhos. O terceiro subitem do ponto 3, Isaque e seus filhos, é a bênção de Isaque, baseado nos capítulos 27 e 28 de Gênesis, tá bom? Eu vou ler o texto da revista e depois a gente tece as considerações aí. Já cego e sabendo que a morte aproximava, Isaque quis abençoar os filhos. A bênção patriarcal tinha propriedades especiais, como a bênção divina no início de Gênesis. Garantia que o projeto de Deus se cumprisse na vida do abençoado. No caso de Isaque não foi diferente. Querendo dar a bênção maior ao filho favorito, Esaú, Isaque o mandou trazer comida feita da caça. Esaú ele era um exímio caçador. Então Esaú saiu para caçar. Rebeca ficou sabendo e já deu um jeitinho para a bênção cair sobre Jacó, seu preferido. Ela bolou o plano de enganar a Isaque e persuadiu Jacó a executá-lo. Quando Jacó, disfarçado de Esaú, chegou ao pai, foi abençoado para valer. Bênção já reservada para ele por Deus. Não precisava de jeitinhos para ganhá-la. Ao chegar Esaú, esperando ganhar a bênção maior, ficou sabendo de tudo e chorou amargamente. Mesmo assim, houve uma bênção também para ele, mas ele não a valorizou. O que aconteceu aqui? Capítulo 27, nós vemos o relato da bênção de Isaque e tudo começa quando Isaque, né? Ele tem aí em torno de 130 anos, 137 anos, e os olhos dele, a visão dele ela está já enfraquecida, e ele sente que está chegando próximo do fim. Mal ele sabia que viveria mais 40 e poucos anos depois disso. Mas tudo bem. E ele fala para Esaú, Esaú, vai caçar para mim, né? Vai lá e caça para mim, porque eu tô velho, tô perto da minha morte. Pega as suas armas e vá lá e faça casse e faça uma comida saborosa, algo que eu goste, algo que eu aprecie, e traga para mim, porque aí eu vou comer e antes que eu morra eu vou te abençoar, né? E foi isso que Isaque, sentindo ali que estava prestes a morrer, ou pensava ele que estava prestes a morrer, ele manda que Esaú vá e casse para que ele cozinhe algo gostoso, Isaque coma e depois abençoe. A bênção patriarcal, como o próprio texto da revista disse, era algo importante. Indicava a aprovação, o reconhecimento da primogenitura, e mais do que isso, era algo com poder sucessório, né? O primogênito recebia a bênção do pai, pronto, dali para frente ele assumia a chefia, o sacerdócio da família, a chefia do clã e por aí vai. Porém, aqui em Gênesis 27, a partir do verso 5, Rebeca estava ouvindo tudo isso, né? E enquanto Esaú foi para o campo, Rebeca chamou Jacó.
e ela conta para Jacó a história, né? O que Isaac estava querendo fazer com Esaú, né? A questão da comida, e após comer a comida, Isaac ia abençoar Esaú na presença do Senhor, porque Isaac, teoricamente, pensava que iria morrer. Aí Rebeca, ela bola um plano. E aqui a gente vê isso na vida de Abraão, vê isso na vida de Isaac e vê isso na vida de Jacó. As pessoas tentando dar jeitinhos, e é o que Rebeca faz, porque ela bola um plano. Olha, vamos fazer o seguinte, né? Traga para mim 2 cabritos, né? Que eu vou fazer uma comida saborosa para o seu pai. Você vai lá, leva a comida para o seu pai come, né? Ele nem vai perceber que é cabrito. Possivelmente Esaú, né? Ele iria ali caçar alguma outra coisa, um veado, alguma coisa. Leva o cabrito para ele, ele nem vai perceber. E ele vai te abençoar. Jacó ainda dá uma teimada no verso 11. Olha, ele fala para a mãe dele: mas meu irmão é um homem peludo, eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai chegar perto de mim e me apalpar, ele vai perceber logo na cara que eu não sou Esaú, né? Passarei a ser visto por ele como um zombador, e em vez de trazer a bênção, eu vou trazer maldição sobre mim. E aí, de novo, Rebeca insiste no ardil, né? E fala para ele: olha, vai, né? Vai. Desculpa os adolescentes e os jovens daí. Vem comigo que é sucesso, Jacó. O que Rebeca fala? Que caia sobre mim a maldição, meu filho. Essa maldição que eventualmente seu pai poderá lhe dar. Faça somente o que eu te mandar, tá bom? Vai, traga os cabritos para mim. E foi o que Jacó fez, levou os cabritos para Rebeca, trouxe para a mãe dele, ela fez uma comida saborosa com os cabritos, não era a caça de Esaú. Ela pega uma roupa de Esaú, né, e vestiu a Jacó com a roupa. E também com a pele dos cabritos ela cobriu. Ou seja, olha só como o ardil da Rebeca. Ela prepara a comida, os cabritos, pega uma roupa de Esaú, coloca em Jacó, e pega a pele dos cabritos que ela tinha cozinhado e forra o braço e as mãos de Jacó. Olha só, que trabalheira, né? Então entregou Jacó, eu já estou no verso 17 do capítulo 27. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado, e Jacó foi para o pai, né? Falou no verso 18, meu pai, e ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Lembrem-se que Isaac não estava enxergando direito. Ele pergunta: quem é você, meu filho? E Jacó responde: eu sou Esaú, né? Seu filho primogênito. E Jacó fala: olha, eu fiz o que o Senhor mandou, né? Fiz ali a comida. E levante-se, pai, sente-se, coma a caça que eu fiz para você. No verso 20, Isaac pergunta: como que você conseguiu caçar tão depressa isso aí, meu filho, né? E ele respondeu, aí Jacó foi um cara de pau, né? Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Ai, 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 ai. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, né, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é Esaú ou não. Jacó se aproxima de Isaac. Isaac o apalpa, né? Já estou no verso 22. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Isaac percebe, né? E não reconheceu porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele falou: eu sou. Então disse Isaac para Jacó: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. E Jacó levou até o pai, e o pai comeu, né? Isaac comeu, bebeu vinho. Então Isaac chamou o filho para perto dele: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Jacó se aproxima, já estou no verso 27 do capítulo 27. O pai sentiu o cheiro da roupa, né, de Esaú, que estava com Jacó.
e o abençoou, e falando assim, olha, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aí, a partir do verso 28, Isaac começa a proferir a bênção para Jacó. E percebam, né? A partir do verso 28 do capítulo 27. Deus lhe deu o orvalho dos céus e a exuberância da terra, a fartura do trigo e do vinho. Que os povos sirvam você e as nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de ti. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito seja quem o abençoar. Percebam que aqui lembra vagamente aquilo que Deus falou para Rebeca na resposta de oração dela. O filho mais velho servirá ao mais novo. Nas palavras de Isaac aqui, que você seja o senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de ti. Isaac é enganado, ele abençoa Jacó pensando que é Esaú. Jacó sai, né? E aí Esaú chega todo felizinho, é agora, vamos lá. É agora que eu vou dominar tudo isso aqui. E Esaú chega com a carne, faz a comida para o seu pai e leva até ele. E aí, a partir do verso 32, Isaac pergunta, quem é você? Ele respondeu, sou seu filho, primogênito, sou Esaú. E Isaac percebe no verso 33, Isaac estremeceu. Aconteceu alguma coisa aqui, né? E disse, aí o que acontece? Eu tô lendo aqui versículo por versículo, né? Mas, ou seja, Isaac acaba abençoando Esaú, mas digamos que é uma bênção inferior, né? É uma bênção que não era bênção para o primogênito, né? E Esaú fica muito bravo com isso, ele chora amargamente. E aí você percebe que as coisas só vão degringolar, né? O que acontece, né? A partir daí, é a cerne do capítulo 28, Esaú fica machucado. Esaú, olha só, parece legal, mas Esaú fica machucado e ele começa a tramar a morte do irmão. Jacó, o espertinho, né, no verso, cadê aqui? No verso 35 do capítulo 27, Isaac fala para Esaú, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Né? Aí Esaú responde no verso 36, não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, 2 vezes me deu chapéu, né? Tirou meu direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Então, assim, vocês percebam que a partir daí, dessa história, né, desse engodo arquitetado por Rebeca, que Jacó dá uma resistida, mas depois acaba mergulhando de cabeça, Esaú, ele conquistou um inimigo, o próprio irmão, porque a partir dali, é a cerne do capítulo 28, Esaú passa a odiar Jacó, passa a tramar a morte do seu próprio irmão. Jacó, ele é obrigado a fugir, e ele nunca mais vê sua mãe. Né? Jacó, ele é perseguido pelo seu irmão. Né? E Jacó, ele tem uma série de circunstâncias que estão ligadas a esse momento em que ele acaba passando extrema dificuldade, entendeu? Jacó, digamos, ele foi ali, se beneficiou desse ardil, mas olha só, Esaú queria matá-lo, depois disso Jacó nunca mais viu sua mãe, né? Ele causou esse engano. Labão, detalhe, né? Uma coisa que lá para frente, na próxima aula, Labão, o seu tio, que era irmão de Rebeca, enganou Jacó, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Isso não está na Bíblia não, tá? Mas percebam, Jacó enganou Esaú e Isaac.
Labão, o irmão de Rebeca, que era tio de Jacó, enganou ele, né? A vida familiar de Jacó seria cheia de conflitos, e ele permaneceu longos anos no exílio longe da família. Então, assim, percebam uma coisa interessante, né? Até a revista dá uma raspada nisso. Vou voltar à oração de Rebeca, a resposta dela, de Deus para ela, né? O filho mais velho servirá o filho mais novo, né? Não precisava ou não precisaria da ajuda desses ardis, né? Primeiro no ponto 2, né? A questão do direito da primogenitura e agora a bênção de Isaac. Não precisaria dessas coisas talvez para que Deus cumprisse sua palavra ou sua promessa, né? Não precisava, já havia promessa de Deus. Jacó, ele teria recebido o direito de nascença, conforme o verso 23 do capítulo 25, e não precisaria haver esse ardil todo, esse engodo todo, né? E aí você vê as consequências depois, a gente já viu aqui, né? Esaú queria matá-lo, Labão lá na frente enganou ele ficou no exílio muito tempo. Então, assim, e essa é uma constante, né? Com Abraão foi assim, de alguma forma com Isaac foi assim também. Sempre tentando ali, de alguma forma, parece que em alguns momentos havia ali uma perda de sintonia ou de confiança na promessa de Deus e dava umas derrapadas. Mas apesar dessas derrapadas, aí você se lembra da mentira de Abraão falando que Sara era irmã dele, você se lembra da mentira de Isaac falando que Rebeca era irmã dele, aqui você vê os ardis de Jacó, né? Apesar de tudo isso, a vontade de Deus permanece. E apesar do homem tentar atrapalhar, o propósito e as promessas de Deus permanecem e elas são cumpridas. Então perceba que assim, o plano redentivo de Deus está a pleno vapor. A despeito das escorregadas dos seus servos em alguns momentos, a fidelidade do Senhor à sua palavra continua mesmo. Que isso sirva de encorajamento para mim e para você. A despeito de tão falhos, isso não justifica nossos fracassos, mas nos dá o consolo de que apesar de sermos tão medíocres e tão falhos muitas vezes, o Senhor continua forte, continua fiel, continua poderoso, e continua comprometido com a sua própria honra e para a sua própria glória, apesar de nós. Tá? Então nós vamos estar terminando esse terceiro subponto do terceiro item, né? Próximo slide tem uma aplicaçãozinha aí pra gente. Nós estamos terminando esse terceiro ponto, Isaac e seus filhos, dessa lição de número 2, Isaac, filho da promessa. E temos uma aplicaçãozinha aqui que a própria revista nos dá, está aí no meio da página 14. E fala um pouco justamente dessa situação conflituosa, né? Isaac amava mais Esaú, por ele ser o primogênito, por ele ser um caçador, um guerreiro, um cara, né? E Rebeca amava mais a Jacó, uma pessoa mais do campo, um homem de casa. E isso, essas questões de predileção por um pelo outro, demonstravam uma certa falta de sintonia entre Isaac e Rebeca, a ponto de, a gente viu aí no capítulo 27, não nos aprofundamos tanto no 28, mas o que isso levou, né? E aqui a aplicação da revista História de Israel para hoje. Olha só. Deus projetou a família como exemplo de relacionamento sadio e amoroso. A história da família de Isaac mostra que existem muitas armadilhas para destruir esse padrão de Deus para a família. Como está o retrato de sua família hoje? É uma boa pergunta. E aqui a gente pode cair numa armadilha, a armadilha do legalismo, né? A gente, a todo custo, não medindo esforços e gastando todas as energias, quebrando violando algumas regras, alguns limites, para manter aquela família de quadro, né? Aquela família de propaganda, de
de margarina, né? Todos bonitos, todos sorridentes, né? Mas eu acho que aqui vale uma reflexão. As famílias que servem a Deus têm problemas. A minha família tem problema, possivelmente a sua família também tem problema. O que nos faz realmente diferenciados é como nos portamos diante das dificuldades da vida, como família. Estamos aos pés de Deus, estamos buscando a misericórdia de Deus. Lembre-se, assim, a família de Isaac, ela não é um exemplo, digamos, de família, mas ela retrata muitas vezes o que é as nossas famílias. E apesar deles e apesar de nós, o Senhor age. Então fiquemos nos pés desse Senhor. Ela é um bom exemplo a ser seguido, que o Senhor tenha misericórdia da minha família e da sua. Como teve, por que não dizer, misericórdia da vida de Rebeca e de Isaac, né? Apesar de tudo, os planos do Senhor não foram frustrados e Jacó conseguiu ali, sofreu também as consequências das suas burradas, mas ele ainda conseguiu ser o pai de uma numerosa nação. Seus filhos são inimigos ou irmãos de fato, né? A questão das predileções é meio complicada quando você tem mais de um filho. Não dá para tomar partido de um ou tomar partido do outro. Ambos têm o seu sangue, ambos têm a sua carne. Cuidado com isso. Você e sua esposa pensam de forma comum? Forma comum no sentido talvez de terem o mesmo pensamento. Tem as divergências, mas essas divergências elas orbitam num senso comum entre os dois, né? Isso é importante. Acho que o que vale para mim, o que eu tirei para mim dessa história de Isaac e da família de Isaac é isso. Um Deus poderoso, grandioso, agindo em meio a famílias imperfeitas. Eu acho que esse negócio de uma família redonda, propaganda de margarina, é meio mito. Por melhor que seja a sua família, filhos bem casados, estudados, tem aquelas coisinhas ali que estão no seio da família e que sempre precisam de um tratamento do Senhor. Porque, afinal de contas, as famílias são feitas de indivíduos pecadores. Todos nós carecemos da glória e da graça de Deus. Então fica aqui nossa aplicação. Eu dei uma estendida aí, mas fica aí a nossa aplicação. E terminamos o terceiro ponto, Isaac e seus filhos. O primeiro ponto da lição foi a questão do casamento de Isaac. Depois vimos Isaac em Gerar e agora Isaac e seus filhos. Nós chegamos à conclusão dessa lição número 2 da nossa revista, a História de Israel. A lição número 2, Isaac, filho da promessa. Eu vou fazer uma conclusão um pouquinho estendida. Eu vou ler primeiro a conclusão da revista. Então vamos lá, está aí no finalzinho da página. Todas as experiências na vida dos patriarcas revelam como é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é fiel e cumpre o prometido. Isaac nasceu, apesar de toda a improbabilidade natural, como filho da promessa. Deus confirma suas promessas com aliança e juramento, o que deve nos encorajar a aprender quais são suas preciosas e grandíssimas promessas e apropriá-las para nós. E são muitas e maravilhosas. Vamos lembrar promessas que Deus nos fez e avaliar a nossa aceitação delas? Deus cumpre os seus propósitos, apesar de circunstâncias às vezes desfavoráveis e hostis. Ele orienta e protege os que lhe são fiéis, como orientou os patriarcas e seus servos, e os protegia até mesmo quando estavam agindo errado, como no caso de Abraão no Egito e de Isaac em Gerar. Falei que ia fazer uma conclusão um pouquinho estendida. Nós vemos a conclusão que está na revista e eu achei esse conteúdo aqui que está nesse slide no comentário de Bruce Waltke, da Cultura Cristã, editora Cultura Cristã, um comentário de Gênesis. Eu achei muito apropriado, porque muitas vezes a gente olha assim como foi a vida
de Abraão, como foi a vida de Isaac, como foi a vida de Jacó. E muitas vezes a gente vê mentiras, vê traições, vê algumas coisas não muito ortodoxas da parte dos patriarcas. Mas eu creio que o que já foi dito, em algum momento eu tentei esclarecer, mas se não esclareceu, eu acho que aqui nesse comentário de Bruce Waltke, a gente consegue aí ter um esclarecimento. Eu vou ler para vocês. Cumprindo os planos de Deus, a família se compõe de fé e fracassos. Isaac, que depende de seus sentidos falíveis e carentes de determinação. Rebeca, que age por meio do domínio e fraude. E Jacó, que engana e mente de forma blasfema. Esta é uma mensagem de esperança para a Igreja, pois o avanço do reino de Deus, em última análise, depende da graça soberana de Deus, não da fidelidade humana. A promessa divina de esperança supera todo e qualquer fracasso. Por fim, usando essas pessoas falíveis para a concretização de sua boa obra. Wiehan assevera: ao assentar esse novo avanço na história da salvação, no contexto desse comportamento destituído de princípios por cada membro da família, cada um buscando centralizar-se em si mesmo, em seu próprio interesse, o narrador não está simplesmente realçando a afabilidade dos escolhidos de Deus, cujas virtudes às vezes se convertem em vícios, mas recorrendo à graça de Deus. É sua misericórdia que constitui a base última da salvação. Ou seja, apesar dos patriarcas falíveis, fracos, muitas vezes derrapando, o plano do Senhor se manteve devido à sua misericórdia, devido ao seu juramento e cumprimento das suas promessas. Então, nós terminamos aqui essa lição de número 2, Isaac, filho da promessa. É um desejo do meu coração que o Senhor abençoe a vocês, que essa lição, que o conteúdo da revista possa ter edificado a todos vocês que nos acompanharam aí nos últimos instantes. Então, meus irmãos, que seja assim, que vocês tenham um bom domingo, um bom culto, que o Senhor seja honrado nas nossas vidas, não só hoje, mas durante a semana toda e até que o Senhor Jesus Cristo volte nos céus para nos buscar. Meus irmãos, sendo assim, que Deus os abençoe. Um forte abraço.